Jeremias capítulo 6 mostra a consequência terrível de ter rejeitado a misericórdia de Deus. Mas não se aplica apenas para aquela situação quando eles estavam para sofrer a terrível invasão babilônica. Também se aplica ao final da história deste mundo, quando as pessoas constatarem que estão perdidas porque recusaram o conselho da graça. Deus apelando para o povo de Israel nos dias de Jeremias é uma réplica daquilo que ele faz com a humanidade durante tantos anos, desde a história da entrada do pecado neste mundo até o último momento. O Senhor tem apelado para os seres humanos e, normalmente, para a grande maioria, tem sido inútil porque eles não têm interesse no Senhor. Quando o Senhor anuncia aqui que Jerusalém será sitiada pelos exércitos do norte, uma referência clara ao exército babilônico, que depois Deus vai dar o nome exatamente de que será a Babilônia, ele está mostrando que seria terrível a calamidade que aquele povo iria sofrer. Seria muito terrível. O profeta faz uma lamentação no verso 4, depois que ele ouve o anúncio da guerra. Ele diz bem assim: preparai a guerra contra ela. Deus que disse: disponde-vos e subamos ao meio-dia. E aí o lamento: ai de nós que já declina o dia, já se vai estendendo as sombras da noite. Ou seja, o tempo da graça para eles estava terminando. Logo, teria completamente completa a sua iniquidade e o castigo teria que vir, e viria de forma pesada sobre todos eles. O dia de graça estava terminando para aquela geração. Ainda faltava um pouquinho para que a noite pudesse chegar. E a noite representa o fechamento das oportunidades. E aí estaria de fato selado o destino daquela geração, e a guerra viria arrasadora sobre todos eles. Isto me faz lembrar o que disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 4. Ele diz bem assim: façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem em que ninguém poderá trabalhar. O Senhor estava deixando claro que havia um tempo de trabalhar para Deus, no sentido de cooperar com o Espírito Santo, de pregar o Evangelho, para que as pessoas pudessem receber a salvação eterna. Mas haveria um tempo que ele chama de a noite, em que o trabalho não seria mais feito. O Espírito de Deus será retirado da terra, e então os ímpios pecadores estarão para sempre longe do alcance da graça. E aí terão que arcar com a culpa de seus pecados. Terão que viver um tempo neste mundo sem nenhuma proteção do Senhor. E trágico será depois a condenação ao lago de fogo e enxofre. Por isso o lamento do profeta que se aplicava para eles, porque sabia que estava chegando o momento em que a graça para aquela geração cessaria, e havia esse desespero. No verso 7, diz bem assim, verso 7: como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, falando de Jerusalém, Jerusalém não era só a cidade, era uma referência a toda aquela comunidade do povo de Deus que vivia ali, naquele território. Assim ela, a malícia, a violência e estragos se ouvem nela, enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Ou seja, o pecado não cessava, estava tão generalizado, era tão grave a conduta daquele povo, que ele diz que era como um poço que retém águas, águas frescas. Assim ela retinha a malícia. Ela retinha o seu pecado e não aceitava abandoná-lo, se recusava a abandonar. E então Deus faz um apelo: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que as palavras do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Então, por mais que pelo seu profeta Deus estava apelando ao seu povo, o texto diz que eles estavam incircuncisos de coração, ou seja, haviam endurecido, haviam se fechado, que eles recusavam a palavra de Deus. Mais triste ainda, diz que era para eles uma coisa vergonhosa. Eles não queriam ouvir do Senhor. Ou seja, queria ouvir a lisonja, que estava tudo bem no relacionamento deles com Deus, que eles eram o povo de Deus, que tudo ia bem,
porque eles foram chamados por Deus, porque eles eram descendentes de Abraão, aquele que tinha entrado em aliança com Deus e que era o povo de Deus. Isso era o que eles queriam ouvir. Agora, quando a palavra de Deus apontava-lhes o seu pecado, a sua louca conduta no pecado, isto eles não queriam ouvir. Eles se escandalizavam, eles recusavam, preferia acreditar que, por ser o povo de Deus, nenhum mal iria lhes acontecer, que continuaria sendo o povo de Deus, mesmo continuando também na prática do pecado. Mas isto teria consequências graves. O verso 11 até o 13 diz assim: Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque a teu marido com a mulher serão presos, o velho com o decrépito, as suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles, ou seja, as crianças, até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. Estava generalizado, não era o caso de alguns apenas, mas eram de todos, das crianças, jovens, adultos, velhos, até os decrépitos que estavam à beira da morte, todos eles estavam nessa situação. Mas ele termina dizendo o verso bem assim: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. O sacerdote é aqueles que ministram nas coisas de Deus. Os profetas são os pregadores, aqueles que o Senhor chama para anunciar a sua palavra à sua família, à sua nação, ao seu povo. Mesmo os pregadores estavam comprometidos eram com a falsidade. Mesmo os sacerdotes, que eram os pastores do povo, também estavam comprometidos com a falsidade. Estava tão generalizado que não tinha como evitar o castigo. Mas no verso seguinte, que é o verso 14 e também o verso 15, fala da culpa daqueles que eram os líderes espirituais. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se, porquanto cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Os líderes religiosos, eles eram ainda aos olhos de Deus mais culpáveis, porque eles foram colocados em uma condição que deveriam ser os guardiões da verdade, deveriam zelar pela honra a Deus, pela adoração a Deus. Eles deveriam ser aqueles que reprovavam o pecado e que apontavam a justiça, mas eles se fizeram culpáveis. Não teria isto alguma semelhança com os dias atuais? Quando os líderes religiosos de todas as denominações, diante de Deus, são responsáveis por advertir o seu povo, por apontar o caminho da verdade e da justiça, estão, na maioria das vezes, comprometidos mesmo com a injustiça e com a mentira. Não amam a verdade. É como nos dias de Jeremias. E por não amarem a verdade, ensinam a mentira e assim mantêm as pessoas nas trevas espirituais, longe de Deus, na prática do pecado, como se aquilo fosse algo normal. Mas Deus não desiste fácil. Antes que a noite de fato chegue, Deus continua apelando até o último raio de luz. Deus queria salvar aquela geração. Deus queria poupá-los, assim como Deus quer salvar a humanidade. E por isso ele insiste tanto, por isso a mensagem do Evangelho é tão massiva, tão maciçamente pregada, apelos e mais apelos são feitos constantemente para o pecador abandonar o pecado e se voltar para a justiça. Mas nos dias de Jeremias a constatação foi: seus ouvidos estão incircuncisos, eles não querem ouvir. No verso 16, o Senhor diz bem assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Deus não tinha desistido deles, mas eles haviam se fechado tanto que não queriam mais ouvir as advertências nem o conselho.
O conselho de Deus é: põe a margem do caminho, ou seja, não vá com a multidão. Simplesmente pare e reflita, procure pelo bom caminho e ande por ele. Queridos amigos e irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus pela nossa vida. Deus nos deu esta vida que nós estamos vivendo para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e assim o nosso futuro eterno ser decidido. Ninguém terá uma segunda vida para poder fazer uma evolução. Diz as Escrituras claramente em Hebreus 9, 27, aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aqueles que creem na falsa doutrina, na diabólica doutrina da reencarnação, têm a triste ilusão de que se desperdiçar esta oportunidade, receberá outra ou outras vezes. Mas isto não é verdade. A palavra de Deus é clara em dizer que nós só temos esta experiência, este é o nosso tempo de graça. Um dia à noite vai chegar e as pessoas que não tomaram uma decisão firme e que não permaneceram nos caminhos do Senhor, descobrirão que a situação deles está muito pior do que aquela geração de judeus nos dias do profeta Jeremias. Em breve, muito em breve, fechará a porta da graça. Não sabemos quando, mas os sinais que o Senhor apontou, todos eles estão se cumprindo. Nós temos os últimos raios da luz. Em breve, as trevas espirituais descerão sobre este mundo de tal forma que as pessoas nunca mais terão a oportunidade de se reconciliar com Deus. Hoje é um tempo de graça e de oportunidade. Hoje o Senhor chama as pessoas do mundo a pararem, observarem os seus caminhos e seguirem os caminhos do Senhor. Mas hoje Deus fala para o seu próprio povo, sim, todos aqueles que professam ter aceitado a Jesus como seu Salvador, todos aqueles que um dia passaram pelas águas do batismo. Mas o caminho destes pode estar tão perdido, tão louco como daqueles dias do profeta Jeremias do povo de Deus, porque começaram a viver novamente no pecado e não se apercebem e pensam que são povo do Senhor e que por isto está tudo bem. Está tudo bem quando nós estamos guardados em Cristo por um relacionamento de salvação. E a evidência disto é uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida de entrega, mas também de caminhar com o Senhor dia a dia. Deus deseja salvar o seu povo, mas ele diz: ponde-vos à margem, observa a sua vida, observa o caminho que o professo povo, mundo cristão está seguindo e que o mundo também está seguindo. Mas volte para o antigo caminho. O antigo caminho é o caminho da Bíblia, é o caminho da palavra de Deus. Não é o caminho das tradições humanas, não é o caminho da cultura dos nossos dias, não é o caminho que a maioria das pessoas está seguindo. O caminho é o caminho estreito. Jesus que disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz para a morte, mas estreito é o caminho que conduz para a vida. E se nós dependermos do Senhor, olharmos para Ele todos os dias, buscarmos Sua graça e Seu poder, Ele viverá em nós. A nossa única esperança é se Jesus viver em nós pelo Espírito Santo. Deus nos fez como um templo, como um santuário para seu Espírito. E se nós deixarmos que Jesus viva em nós, se todos os dias nós o buscarmos, se todos os dias nós o convidarmos, ele viverá em nós. E Jesus vivendo no homem torna ele vencedor. E o reino dos céus é apenas para os vencedores. O livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, tem todas as promessas condicionadas aos vencedores. E vencedor não é aquele que tem forças e luta com sua própria força, mas é aquele que aprendeu a depender do Senhor e que o Senhor vive nele. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós é a esperança da glória. Ele também diz-me assim: revesti-vos de Jesus Cristo. É como uma parede que tem que ser revestida por uma argamassa. Que Deus nos ajude a nos beneficiarmos do que Ele está nos oferecendo.